Hoje estamos aqui no podcast OABcast, iniciando. Nós vamos agradecer a presidente da OAB de Caxias, que é a doutora Débora Artrite. Agradeço também a presidente da Comissão de Comunicação, a doutora Elisângela Zurita, e também ao presidente da nossa comissão, que é o doutor Diego Paysandu, a Comissão de Direitos Humanos. Eu sou André Luiz, doutor Ariel Barroso, especialista em direito previdenciário, sou advogado criminalista, que atua também em direito previdenciário. Nós estamos aqui para bater um papo, para conversar sobre o tema de hoje, que é o direito previdenciário no sistema carcerário. E antes de tudo, a gente vai ter que agradecer o patrocínio da Zurita Real Estate e da Joyce Angels. Então, Alan, fala comigo. Tudo bem com você? Como é que tá as coisas? Tudo bem, é um prazer estar aqui, falar desse tema muito importante. Nós somos da Comissão de Direitos Humanos, então a gente tem esse dever, esse conhecimento de intercalar, dentro do direito previdenciário, ao que atinge ao sistema carcerário, voltado aos direitos humanos. Então é um prazer estar aqui e vamos conversar. Então, uma das questões do direito previdenciário no sistema carcerário é aquele benefício, que muita gente fala que quem vai preso tem direito a receber um auxílio, que eu já vi muita gente comentando que o preso tem direito a ficar recebendo, quem está solto de fora não tem. Não é bem assim. A gente tem que esclarecer. Como é que Alan, essa questão aí do auxílio previdenciário? Você tem uma ideia? É difícil, é fácil conseguir? Então, há muitas críticas a respeito disso, Muitas pessoas acham que simplesmente o preso tem um direito e está lá resguardado. Só que, antes de tudo, é importante a gente lembrar que a Seguridade Social, sobretudo, ela tem um trinômio, a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Todas elas abarcadas dentro dos direitos humanos visam a guarnecer aquele preso que está ali, Então, o auxílio em espécie do auxílio reclusão, ele tem essa importância. Na verdade, o preso não recebe, E quem recebe seus familiares, haja vista que em muitos casos, muitos casos, dentro daquela questão ali familiar, o preso normalmente é um dos únicos, quando não é o único, que provém a família. Então, quando ele comete algum crime, todos nós somos passíveis em determinadas esferas, e é preso, isso visa a ajudar a família. Antes da lei, a MP 871 de 2019, que foi convertida na 13.846, se não me falha na memória, era muito mais fácil, embora difícil ainda, a concessão do benefício. Porque bastava estar trabalhando, atingir os requisitos ali. Entrou a carência dos 24 contribuições e o teto, apesar que o teto sempre esteve, mas o teto ele foi atualizado. Hoje está em 1.843, por ali. Então há uma grande dificuldade. Primeiro, de você enquadrar o preso a ter aquela renda familiar, de 1.800 e alguma coisa, e além disso ter as 24 contribuições. A parte burocrática não é tanto, porque no auxílio o dependente ele consegue solicitar, porém ainda há esse entrave dos requisitos. Te digo mais, o que acontece? É um benefício social que gera uma renda. Muitas vezes o preso, isso aí é fato, muitas vezes a pessoa vai preso não é porque é bandido, porque pode ter cometido um crime, alguma coisa, mas não vive da criminalidade, aquele bandido profissional. Às vezes o cidadão não encarcerece nada. Não encarcerece nada, perdeu a cabeça, aconteceu, se envolveu em alguma coisa, e é segurado pelo INSS, tem quadrante segurado. Ou ficou desempregado há pouco tempo, tem quadrante segurado. E aí as pessoas confundem um benefício, que é direito do preso, que ele trabalhou, ele contribuiu, como quem tem carteira assinada trabalha e contribui, e distorce aquilo ali. Fala que aquilo ali é dinheiro para sustentar preso, que é dinheiro para sustentar quem cometeu o crime, que na verdade não é.
que o benefício do auxílio reclusão nada mais é do que se ele estivesse lá de fora, solto, e se precisasse do benefício previdenciário, ele também teria direito. Né? Só que, até por causa dessa política de que as pessoas falam, né, de que está ajudando, quem precisa ser ajudado, que o preso tem que mais se virar no que tem e tal, ficou mais difícil, a peneira ficou mais fina. Verdade. Concorda? A peneira ficou mais fina, ficou mais difícil a gente conseguir um benefício que seria direito do preso, né? Se tivesse solto, a pessoa estivesse solta, mas ele estando preso, não é. Que na realidade não é do preso, porque o preso ele está lá no sistema carcerário, tem todas as dificuldades, a gente vai falar mais para frente, mas ele tem alimentação, alguma coisa ele tem, mas e a família ficou lá de fora? Às vezes ele era a única pessoa que tinha alguma renda na família e tem toda essa dificuldade, né, da qualidade de segurado, das carências na contribuição, porque às vezes a gente tem que ter carência, né? Às vezes o cidadão, não é porque ele começou a trabalhar hoje que ele tem direito ao benefício. Não, tem que cumprir uma linha de contribuição, um tempo, no caso da auxílio reclusão, só me engano, são 24 meses. 24 meses. Né? 2 anos. 2 anos, então. O cidadão ele contribui 2 anos, sem ter usado o INSS, para depois ter esse direito. E ter uma faixa de renda bem específica. Isso. Se ganhar R$1 a mais, já fica difícil. É verdade. Já fica difícil. E enquanto está preso, ele não está trabalhando, a família precisa se alimentar, precisa se prover, e esse dinheiro é para a família, não para o preso. Então, isso aí é uma questão bem esclarecida. E o nosso tema de hoje, né, que é o direito ao sistema carcerário, e o sistema carcerário engloba outras coisas também. Essa questão do auxílio reclusão, a questão do LOAS, do preso com LOAS, que eu também acho que é errado o sistema, o INSS está sempre negando, até passar para o dia do ano agora, porque, por exemplo, se a pessoa tem 65 anos e tal, se estivesse solto, teria direito, né, na faixa de renda, ao benefício do LOAS, BCP, que é um benefício que é o fundo social, né, é um tipo de renda mínima, é uma questão de dignidade, é uma questão de direitos humanos. O idoso não pode trabalhar, ele pode ir lá e pleitear o LOAS junto à Previdência Social. Mas se estiver preso... É verdade. Nela, desculpa, eu estou chamando de deputado. Nela, fala. Então, né, é importante você ter falado isso, né, porque tiveram mudanças recentes, né, junto com essa MP que foi convertida em lei e também com a reforma da Previdência. Eu sigo o entendimento meu, pessoal, de que o LOAS deveria ter um acesso. Mas aí, na verdade, quando a gente fala de LOAS para presidiário, há um pouco de confusão jurídica ali, porque, na verdade, a natureza específica dele, se fosse para ajudar a família, ele não seria de LOAS, ele seria de uma pessoa por morte. Né? E houve uma alteração, inclusive, na questão do auxílio-doença, em específico, né? Voltando só um parêntese, que, salvo engano, lá para o artigo 2º, 3º, 4º e 5º, até o 8º, foi incluído que o preso que é aposentado ou que recebeu um auxílio-doença, o benefício é suspenso, né? E ele só vai passar a receber no regime semiaberto, que foi uma vitória, e no aberto, no semiaberto e no aberto. Então, enquanto ele estiver em fechado, ele só vai ter o direito de fato ao auxílio reclusão. Os outros direitos são suspensos. E aí nós, da Comissão de Direitos Humanos, né, devemos fazer o questionamento. Apesar de nós retirarmos uma pessoa que pratica um delito, um crime, do curso da sociedade, nós criamos um outro problema. Nós não, no caso, cria-se um outro problema. E a família? Como é que a gente faz? Que, querendo ou não, é uma camada da sociedade bem vulnerável. Então, o sistema reclui aquele cara, aquele agente, mas a família fica sem nenhum direito. E muitas das vezes, pelo menos na minha experiência, eu sou constitucionalista, então sou da campo do questionamento. Então eu não estou tanto na prática, estou mais na teoria. Né? Parei um pouco do criminal já tem alguns anos. Então a maioria dos casos que eu pego, ou não tem as 24 contribuições, né? Ou de fato o cara trabalhava. Né? Nem todos, como o doutor mesmo falou, eles vivem do tráfico, né? Porque um crime qualquer um é passível. Eu lembro do meu professor de direito penal que dizia que dificilmente alguém naquela sala cometeria um crime, sei lá, pegar uma arma e praticar um assalto, mas um homicídio a gente não pode se resguardar. O crime contra a vida,
O crime contra a vida é um crime que a pessoa, qualquer um pode cometer, a gente sabe? Você ama alguém, você gosta de alguém, de repente se vê na situação de ter a casa invadida, sei lá, e está sendo agredido na rua, sua filha, você tem filho? Tem, 2 filhos pequenos. Também tem. Inclusive é TEA, tô mais cuidado ainda. Eu também tenho um filho com TEA. Aí você tem filho, você tem esposa que ama, né? As pessoas que gostam de você, de uma hora para outra você pode explodir. Tá ali, comete um crime. Preso em flagrante. Eu sou segurado. Pago o meu INSS. E aí? E aí eu não vou ter direito? Porque eu pago um pouco acima? E minha família? Como é que fica? É uma questão que precisa ser um pouco revista, né? Uma questão bem de justiça, até por justiça social também. É verdade. Comissão, essa questão do auxílio para quem está preso, sendo segurado. Para quem não é segurado, infelizmente, é difícil, porque o preso trabalhar, ele tem que ter uma indicação, né? Ele tem que ter uma carta de emprego, uma promessa de emprego. Está na lei, mas na prática é difícil. Ter uma profissão em si, né? Nesses anos que eu advogo, raramente a gente consegue o extramuro, cada vez mais difícil, o trabalho extramuro. Como é que você reinsere na sociedade uma pessoa que o Estado recolhe, porque cometeu um crime, e depois o Estado não auxilia, né, em algum emprego para ele. A questão aqui é de fundo previdenciário. Então, realmente, essa questão aí que a gente comentou, em relação ao LOAS e o preso também que é aposentado, que eu acho um absurdo. Ser aposentado, seu benefício está segurado. Cometeu um crime, ou foi preso preventivamente, às vezes não sabe nem que cometeu um crime, às vezes o cara é preso preventivamente. E o benefício é suspenso. É verdade. E aí cria-se esse problema, né? Porque eu costumo dizer que o Brasil ensina, falando um pouco de história, sem entrar tanto no mérito, é uma locomotiva em andamento. Então, nenhum dos nossos problemas você consegue resolver com uma única área. Eu lembro lá da faculdade, novamente, há muitos anos atrás, que a gente aprende que o direito penal é a última ratio, né? Então, para o direito penal atuar, todos os outros falharam. E aí o direito previdenciário e o direito previdenciário em si, ele está coligado com o direito constitucional, né? Inclusive está em todas as áreas, mesmo que não com esse nome. Então, como nós estamos falando de direitos humanos, a gente tem direitos humanos em todas as áreas, desde uma hora entre jornada, ou um auxílio reclusão, como estamos falando específico. Então cria-se várias camadas para tentar solucionar essa situação e infelizmente a gente opta, né, pela forma mais radical. Quando a gente se fala em réu preso, existe muito pré-julgamento. Se não cometesse crime não estaria lá. Olha, não é assim, entendeu? No direito criminal tem um caminho muito longo entre o processo começar e uma sentença condenatória. Às vezes, muitas vezes o que parece não é. E se comete muita injustiça. Às vezes o cidadão vai preso, passa um tempão no cárcere e é solto e não é condenado. Por diversos fatores. Mas aí ele perde uma parte da vida dele, deixa de ganhar, às vezes, o benefício previdenciário que teria direito, né, por causa de um processo criminal. Você tem um processo criminal hoje é muito difícil, porque você tem um Estado contra você. É verdade. Né? Tem polícia, Ministério Público, o juiz, muitas vezes, e a sociedade, o preconceito, né? A gente ainda vive um sistema muito... Fulano é ex-presidiário, eu não dou emprego. Ele vai fazer o quê? Vai roubar? Às vezes o cidadão sai da prisão, vai tomar conta do carro, fazer uma faxina, muitas mulheres fazem, né? Que trabalho informal, mas que vai tentar um trabalho formal, aquela parte de ex-presidiário já assim, limita em 90% a chance dele. E muitas vezes o judiciário também comete muito erro. Quantas pessoas são presas aí, inclusive a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, de outras OAB, já estou em vários casos que aquele kit chega na delegacia, reconhecido por uma foto,
de uma rede social, já tive um caso desse, tivemos um caso desse. De um livro de investigado, policial civil não pergunta, não questiona. A vítima, que acabou de ser assaltada muitas vezes, querendo pegar alguém de volta, reconhece aquela pessoa que está naquele livro, naquela rede social, e vai para o Ministério Público, pede a prisão, pede a prisão, o juiz despede, e quando chega na audiência... Automático já, né? Sim. Quando chega na audiência, já aconteceu da vítima chegar lá, não. O meu assaltante era branco, é até engraçado, e ele é negro. Mas você não falou na delegacia, eu falei, mas eu queria pegar meu celular de volta e ficou lá 2 meses, meses pouco, às vezes até anos preso, acabou, e fica por isso mesmo. É verdade. Nos últimos 6 meses que eu tenho acompanhado, eu chuto aí uns 8, 9 casos. E a gente tem o Rafael Braga, né, que é um caso bem emblemático aqui no Rio de Janeiro. O caso do Rafael Braga também é... Se a gente for tecer críticas ao direito carcerário em si, né, a questão carcerária, a gente passa 2 dias aqui, feliz da vida. E não vai dar jeito. Vai embora. Não vai dar jeito. E cada dia é pior. Agora, com essa questão da OAB, inclusive de algumas comissões, inclusive teve até um julgado no STJ, pra você ter ideia, praticamente o ministro proibindo o juiz de decretação preventiva e reconhecimento por foto. Tem essa jurisprudência. Em vez de você não respeitar. Alguns respeitam, outros não. Alguns chegam no automático e mandam prender. Parece que tem assim uma vontade de, sabe, chegou ali, é do jeito que é sempre, é do mesmo estilo, então, e atrapalha a vida de quem? Não é porque você foi preso inocente, é porque a prisão atrapalha a sua vida, vai travar a sua vida. A gente está comentando aqui hoje sobre o direito previdenciário, mas é um dos problemas previdenciários, o cárcere injusto. O cara perde anos da vida dele, perde anos do crescimento dos filhos, da convivência com a família. Muitas vezes isso é sentença injusta, pô, porque alguém achou que foi ele e... porque uma vez o juiz falou para mim, doutor, mas já veio da delegacia assim, pô, mas a autoridade policial, o delegado, não quer preventiva, ele pode pedir. Ele dá um flagrante que pede a preventiva, faz o requerimento, representação, vai para o MP, o MP também provavelmente pode ser que vá no automático, mas o juiz tem que ter consciência de que ali ele tem que dar uma travada, tem que pensar assim, pô, mas por foto. Voltando aí ao tema, e a questão do auxílio maternidade? Você já viu alguma presa recebendo? Então, a questão do auxílio maternidade leva basicamente o mesmo critério dos outros benefícios, pelo seguinte motivo: o entendimento é que quando aquele preso ou aquela presa está sob as guardas do Estado, né, está sendo mantido, ele é mantido pelo Estado, então ele não tem a presunção, já há uma presunção de capacidade de suprir a própria necessidade. E aí, como o doutor mesmo falou, né, nem todos têm oportunidade de trabalho, mesmo dentro, um exemplo que eu sempre dou, né, se aqui fora o mercado de trabalho tem muita gente para pouca vaga, você imagina dentro de um presídio. Curiosamente, a gente tem até políticas públicas, né, que as empresas devem reservar um percentual, né, de acho que 2%, só não falho a memória, para poder contratar ex-presidiários. Mas ainda outra problemática, não são todos que querem contratar. E aí volta lá naquele início do mesmo problema. Não vai obrigar a empresa a contratar. É dar um incentivo fiscal. Obrigação não há. Há um incentivo fiscal e olha lá. Então acaba que o próprio direito à maternidade, né, ele acaba sendo excluído por conta disso, porque está sendo suprida pelo Estado. Embora a gente sabe que lá dentro não é um hotel de luxo, não é mil maravilhas. Né? E há quem defenda ainda que tem que ser cruel, tem que ser torturante, porque se ele praticou um crime na sociedade, ele tem que sair. Só que, como a gente falou desde o início, né, a gente tem vários problemas. Primeiro, aquela pessoa que está ali, que pode ser, aí eu não vou entrar porque não é minha área, né, mas aquelas escolas lá na criminologia, escola clássica, que tem que punir, tem que torturar, mas aí a gente tem esse cara que não retorna para a sociedade de forma plausível, que ele possa cumprir a sociedade, né? Não há como é que a gente chama? Não há a ressocialização,
E além disso, esse cara, quando vai preso, esse agente, quando vai preso, os familiares ficam lá entregues à vulnerabilidade, ou à miserabilidade, né? Então, fica sem o direito, sem a dignidade e volta ainda pior. Não é o caso do, por exemplo, o filho do traficante. O traficante vai preso, criminoso, o filho está lá, precisa trabalhar, menor de idade. Não estou justificando. Mas isso. Ele está dando aula de. Mas precisa trabalhar, menor de idade, não consegue emprego. Ah, teu pai está preso. Já teve caso assim. E o filho só tem a porta da criminalidade, né? E às vezes o pai poderia estar recebendo um auxílio reclusão e a família não ficar em miserabilidade. Mas com as dificuldades criadas pelo próprio Estado, né, que o INSS é uma autarquia do Estado, né, toma conta do direito previdenciário, praticamente toma conta do direito previdenciário do Brasil inteiro, porque o que não está no INSS está na iniciativa privada ou está nos estatutos do servidor público, mas a grande maioria é INSS. Então, fica nisso. Às vezes a gente para pensar por que o ciclo não se interrompe, às vezes. E cada vez mais presos, o Brasil prende muito, prende mal. A questão da mãe presa e grávida presa aqui no Rio, vou fazer uma parte aqui, a Defensoria Pública atua em muitos casos e poucas mães, poucas grávidas estão presas no Rio, pelo menos prisão preventiva. Mas eu já tive um caso da juíza que manteve uma presa, uma grávida presa por quase 9 meses. De um crime assim, que hoje acompanhou o processo, o Ministério Público ofertou o acordo de uma persecução penal. Mas no dia da audiência de custódia eu manteve a grávida presa. Eu tive que recorrer, entrar com a habeas corpus para poder garantir a ela o direito de, pelo menos, ficar em casa, naquele caso ali, porque ela ia acabar tendo bebê dentro do sistema carcerário. Sim. Né? E a juíza olhou o laudo e falou, não, esse laudo não prova a pessoa lá com um barrigão, é o quê? Aquela barriga de pano? Mas enfim, não vou tecer críticas ao judiciário aqui, né? Voltando, então. Inclusive teve vou citar nomes, né? Conhecido no Rio de Janeiro, que teve a prisão domiciliar porque ela supostamente alegou que os filhos. As filhas só que era pela babá. Mas aí cada caso é um caso. Mas aí a gente tem uma questão de classe. Essa questão aí é uma questão de direitos humanos também. Isso. Por quê? Vamos lá. Eu entendo que a pena ela não pode passar do indivíduo que supostamente cometeu o crime, né? É um princípio, né, da individualidade da pena. E o que acontece? A grávida ela tem uma vida dentro dela. Exato. A criança que está no ventre da grávida ela não cometeu crime algum. Até porque é bebezinho. Então a criança vai ter que ficar no cárcere porque a mãe ainda não foi nem julgada. Imagina, você tá ali. Olha, tem cada caso, isso é absurdo. Tem casos de. Eu conheci, né, até uma pessoa conversou comigo sobre isso, até vou tentar encontrar ela, de uma pessoa que ficou grávida e teve a criança na cela de um presídio aqui do Rio. Você vê? Quem ajudou ela foi um carcereiro, porque a diretora da prisão não fez com muita coisa. A ministra Carmen Lúcia, antes da mudança da lei, né, do artigo que prevê a possibilidade de prisão domiciliar para mãe, para gestante, ela já dava vários habeas corpus nesse sentido. E ela também, muitas vezes, era muito criticada, porque, mas se não quisesse cometer crime, se quisesse ficar com os filhos, não cometeria crime. A questão que a gente voltou aqui, a gente tem como fazer um novo começo, como fazer um novo final, né? E mesmo assim já é um problema aí, né? Porque pra ministra dar essa decisão, tem que ir lá e se recorrer. Pra chegar na STF. Até lá já foi. A criança já nasceu, já teve até batizado. Isso quando consegue chegar lá, né? Porque se tiver pela Defensoria Pública é demorado, mas consegue chegar lá. Particularmente. Aí essa questão da gestante e da mãe de criança de 13 anos, a criança uma questão também de direitos humanos, porque aí você, por exemplo, tem prisão preventiva que dura anos.
Por incrível que pareça, você alega excesso de prazo, mas não, deixa preso, né? Fica lá 6 meses, 1 ano preso. E a criança que estava com a mãe até ali, e ela é retirada do convívio da mãe. E depois de um tempo a mãe volta de novo. E às vezes a mãe é absolvida. Às vezes não é um crime de prisão, mas chega na hora o Ministério Público pede a condenação em outro fato, a desclassificação, ou a defesa consegue provar alguma coisa. Um caso muito emblemático que eu lembro desse tipo, até na época da faculdade, de uma senhora que foi pega com poucas gramas de maconha na casa dela, dentro da casa dela, questão assim, lá em São Paulo, dentro do armário do quarto dela, ela estava com um nenenzinho, não, ela estava grávida, né, prestes a parir, e o policial prendeu ela, levou prisão em flagrante e tal, e o juiz não soltou. Quem soltou depois foi o desembargador, mas aí ela estava lá, grávida, 9 meses, é um absurdo. E no final ela foi absolvida, porque o policial que entrou na casa dela não tinha mandado. Essa questão também me perguntando isso agora. Muito é uma questão também que bate muito direitos humanos, porque a sua casa é o asilo seu, né? E muitas vezes a força policial, não estou falando só da polícia, muitas vezes a força do Estado, ela invade seu domicílio e pega um crime por uma denúncia anônima, porque alguém contou para a polícia. Eu já vi casos que a polícia falou que sentiu o cheiro, passou no muro, sentiu o cheiro, que é o fato é esse, sentiu o cheiro lá dentro, pular o muro, entrar, porque o cachorro está latindo. Por vários motivos também nós temos o direito à casa habitacional, né? O direito que é o teu refúgio invadido também é uma questão de direitos humanos, né? Isso é verdade. Curiosamente, né, falando de previdência, eu lembrei agora um benefício que a gente, apesar dele não estar necessariamente na 8.213, ele está lá na LEP, que é o pecúlio presidiário, né? Que é eu nunca vi isso aqui. Eu na prática nunca vi. Ninguém recebeu. Nunca vi. Mas a ideia, eu acho a ideia interessante, né? Porque é a remuneração do preso, né? Que é utilizada ali para reparar o dano, para auxiliar a família, em alguns casos também para quando, que na verdade seria a destinação final, né? Quando ele fosse liberto, tivesse a liberdade, ele pudesse usar aquele dinheiro para se ressocializar. Mas na prática, essa era a ideia. Eu nunca vi o pecúlio. Se eu não me engano, acho que o artigo 29 da LEP, parágrafo 2º. Pecúlio previdenciário eu nunca vi. Eu estudei na minha pós, mas eu falei. Aqui no Rio tem muitos processos de dano moral contra o Estado, porque por incrível que pareça, até 2013 nós tínhamos carcerárias em delegacias. Imagina, você ficar cumprindo pena em delegacia. Delegacia, um espaço pequeno, não tem banho de sol, não tem assim, dignidade humana zero. Você dorme. Temporário, né? Não, é um fato que o preso foi preso hoje, você vai para o chamado porquinho e amanhã ou vai para o presídio. Aí tive caso de preso que ficou ali anos. Eu vi, anos, cumprindo pena. E o Estado tá nem aí. Aí, por muita briga, o CNJ obrigou o Estado do Rio de Janeiro a construir mais presídios, ou construir mais vaga não tem jeito, tem que construir mais presídios, para tirar os presos que estavam na delegacia, transferir para os presídios, e dos presídios, e os presos que ficaram na delegacia, até hoje estão brigando contra o Estado por dano moral. Eu acho que tem que pagar, tenho certeza que tem que pagar, porque você fica preso na delegacia, o Estado te prende. Se o Estado te prende e não tem presídio, solta, velho. Essa é a lógica. Isso foi até, salvo engano, a 2015, da relatoria até da ministra Carmen Lúcia, do tese do encarceramento em massa. E tem também uma questão aqui no Rio. O Brasil está respondendo nos tribunais internacionais. Não, por causa disso. Preso em delegacia. Mas é uma mudança que ser interna. A gente tem que pensar a nosso debate aqui com essa intencionalidade de assuntos, né, dentro dos direitos humanos. Eu acho maravilhoso os direitos humanos por conta disso. A gente consegue atuar em todas as áreas. Não existe uma área que não tenha uma violação à dignidade humana, né? Então a discussão é justamente essa, pensar qual é o mecanismo. A nossa política de carceramento ela não funciona desde sempre,
né? Alguns autores dizem que ela vem da política de drogas, que ela é importada lá dos Estados Unidos, e a gente aplicam aqui, as forças de segurança se tornam um braço do punitivismo, e no final das contas nada é resolvido. Produzimos descarceramento, não há ressocialização, não há automaticamente aqueles familiares que não estão tendo algum acesso ou algum benefício de cunho previdenciário, social, da ciência social inclusive, poderia estar mudando aquele paradigma, mas não, a gente vai reproduzindo o sistema. No mesmo ciclo, cai no mesmo ciclo. Essa questão dos direitos humanos também, você estava falando ali do trabalho análogo à escravidão, também já a Comissão de Direitos Humanos já atuou, né? Dos menores abandonados, menor em estado de estado de perigo nas ruas, né? A questão também da alimentação, também tem a ver com os direitos humanos. Nós estamos aqui hoje num bate-papo meio que informal, que é o direito previdenciário, no sistema carcerário, não tem muita coisa dentro do sistema carcerário. É muito estrito, senão infelizmente. O auxílio reclusão, que como o doutor Alan já falou, está cada vez mais difícil o preso conseguir. Então, é até engraçado falar isso, mas quem está segurado hoje, cuidado que se for preso vai ter direito ao benefício, não vai ter direito, entendeu? Porque não vai achando que eu vou preso e minha família vai receber, porque vai ficar na pista. Né? Eu tenho um caso muito curioso, eu lembrei agora, em que eu atuei tem uns 2 anos, do Espírito Santo. A mãe faleceu, não lembro qual foi a doença. O pai praticou um crime, vai trabalhar, vai pedreiro, tinha uma renda informal, acabou cometendo um crime, acho que é uma tentativa de homicídio. E eu não consegui esse benefício para o filho, que era uma criança de 3, 4 anos, né, que morava com a tia, na Espírito Santo, hoje mora com a avó. O pai preso e a mãe falecida. Aí a criança foi morar com a tia. Aí depois, no meio desse processo, ela veio com a mãe. O pai, né, ele tinha 23 contribuições. 23. Tentei relativizar, mas tem uns 2 anos, né, então tinha uma jurisprudência lá muito interessante, porque ainda diverge, né, essa relativização do Estado. Mas depois que teve a reforma em específico, caiu de vez. Não foi nem tribunal, nem... Não. Aí por uma contribuição. E não tem como contribuir retroativo. Não tem como retroativo. O preso não contribui. E ainda assim, da mãe, no caso, também não consegui pensão por morte por causa da falta de... Já tinha passado o período de graça. E ficou nessa. Ficou isso. Complicado. Essa questão aí do trabalho do preso, só para contextualizar, aqui no Rio tem a Fundação Santa Cabrina, já ouviu falar? Conheço de nome. Então, conheço. A Comissão de Direitos Humanos também? Tem, assim, que consegue emprego. Era muito na SEDAI, quando a SEDAI ainda existia, né? Prestando serviço antes de Sebas do Rio, outros nomes que tem por aí. Mas ela pegava alguns presos, essa daí eu vi que realmente funcionava. Eles ganhavam um pouco, um negócio de R$100 por semana, por mês, alguma coisa assim. Mas ela fazia o cadastro dos presos, junto à SEAP, semi-aberto. Aí mandava um ofício, né? O juiz respondia o ofício do juízo, e ali ela conseguia... Interessante. Algum trabalho dos presos. E como tinha registro, tinha qualidade segurada, né? Agora eu não sei se com o advento da venda da SEDAI, né, da Águas do Rio e tal, eu não sei se continuou com a SEDAI ou se foi para outra. Eu acho que ela continuou em outras empresas, a Santa Cabrina. E fora essa, eu não conheço nenhum outro programa do Estado que tenha assim voltado para claro, tem os incentivos fiscais, né? Mas eu acho que é muito pouco. Para você ver como é que a gente não é uma sociedade que pensa em. Não vou dizer acabar. Porque para você ressocializar alguém, vamos dizer que o condenado cumpriu pena, acabou. Ressocializar essa pessoa, você precisa ter um emprego. O primeiro passo é para o cidadão que sai da prisão e não voltar a delinquir.
Porque você pode ter o apoio da família, mas o cara tem que ter uma renda. Você pode ter o apoio do Estado, do estudo e tal, mas ele precisa trabalhar, né? E nessa política ele precisa trabalhar, o Estado vai ofertar uma coisa. Você não pode obrigar, assim, dentro da discrecionalidade, a empresa é livre, contratar quem quiser, você não pode obrigar a empresa a contratar um pai. Você pode criar mais fundações, sei, procurar de outra forma um dispositivo legal para reinserir, né? Porque senão você vai criar o ciclo. Isso porque a gente está falando assim de ex-presidiários. Eu entendo que cumpriu a pena, zerou. Isso. Volta a ser uma pessoa comum como qualquer outra, entre aspas. E aí a gente piora quando a gente fala de semiaberto, do desaberto, que há um vínculo ainda com a instituição carcerária e às vezes as portas são fechadas, né? Como você falou, o doutor falou. A gente não está aqui dizendo que está correto, não está o cara delinquir. Sem entrar nisso. Mas a gente vê que nós somos uma sociedade que não pensa. Porque eu só defendo me pagando. É verdade. A gente é uma sociedade, nós somos uma sociedade que não pensamos em reduzir esse critério carcerário, né? Inclusive tinham várias teses aí para privatizar, e aí gerou polêmica, e acaba com que a gente não. É um dos braços que nós poderíamos unir ao previdenciário ou o trabalho com outras esferas e promover a ressocialização, promover a não produção de criminalidade, como a gente produz. Ou também diminuir, né? Como eu falei, eu sou um esperançoso realista, como diz o Suassuna. O que você acha da maioridade penal? Já que estamos nessa seara. Reduzir, eu sou contra. Eu sou contra. Porque, como eu falei, é uma decisão radical, né? Uma solução radical não, né? Politiqueira, que não resolve o problema. Né? Não resolve o problema. Então, diminuir a maioridade penal, a gente vai inserir mais pessoas no encarceramento. No sistema carcerário, pois é. Sim. Eu lembro de uma certa... Eu penso assim, que eu estou do lado da prática, da ponta do iceberg, né? Eu sei o dia a dia de delegacia, prisão, várias criminais e tal. E por incrível que pareça, o ECA, né, ainda tem muita coisa a ser revista. Mas essa questão da maioridade penal, ela é que é recente. Por enquanto, eu também sou contra, por causa disso. Porque você só vai pegar um jovem de 16 anos e colocar na cadeia com 18 anos. Você não vai mudar a realidade dele. Aí vai estar ali com um cara que comete um traficante muito perigoso, ele cometeu um furto, ele sai de lá basicamente. Basicamente isso, não. É isso. Isso. Cidadão cometeu não é que tem menor conflito com a lei que são de alta periculosidade. Existe, claro. Mas dos menores em conflito com a lei, eles não são tão maioria quanto é já que já são de maior de idade. Então você vai pegar um menor que poderia, por exemplo, estar na instituição estudando ou cumprindo alguma coisa alternativa, ele vai colocar ele num presídio de facção, por exemplo. Ele vai fazer um curso intensivo, cara. É verdade. Formação técnica. Vai fazer. Até porque ela tem um estado paralelo, né? Vai sair de lá pronto já. Todas essas temáticas, né, quando a gente fala de direitos humanos, embora eu costumo sempre dizer na nossa comissão, né, que a gente tem que apresentar os direitos humanos, né, não com aquela perspectiva equivocada que a sociedade tem de que é o direito dos manos, a gente está defendendo o bandido. Não, primeiro que nós não defendemos o bandido, nós defendemos o direito. Isso aí. Como advogado, defendemos o direito, lá no essencial à justiça, no artigo 133 da Constituição. Mas entender que os direitos humanos é o princípio para a gente diminuir todas as mazelas. A própria violência doméstica é uma delas. Quando trata-se o conceito familiar, toda aquela questão ali dentro, aí eu falo como homem, né? Quando a gente ensina nossos filhos a não agredir mulheres, a não botar a mão na filha dos outros, a gente está prevenindo que lá na frente é um futuro criminoso. Né? Da violência doméstica tem um adendo. O que acontece? Não são todos os casos. Muitos casos está tendo muita prisão injusta. Sim. Não é porque... Não, veja bem. Mulher é vítima, acabou, ponto final. Tá. Mas o que acontece? Hoje em dia você tem muita informação. Então a mulher sabe, não são todas, não são o mesmo caso, que ela pode ir lá e fazer uma ocorrência, entendeu? E depois dessa ocorrência ela conseguir uma quebra de uma protetiva e da protetiva uma quebra, entendeu?
e daquela prisão preventiva, né? E então, assim, a Lei Maria da Penha, ela tem duas vertentes, ela faz os dois números, do meu ponto de vista, da área criminal, que eu já estou dos dois lados, atuo pela vítima, óbvio, a maioria dos casos, a vítima é realmente vítima mesmo. Ela, 90%, 99%. Mas em outros casos, o cidadão, às vezes, ele conhece uma pessoa, uma mulher, e põe a mulher na casa dele, e dali ele tem uma série de problemas jurídicos, criminal, tem que sair da casa, porque teve uma protetiva, já tive um caso desse. Não tem pra onde ir, tem que, sei lá, se virar, inclusive, teve cliente meu que já dormiu lá de fora, no carro, porque senão a mulher ligava pra polícia, e a casa, entendeu? Tudo por um BO, por um boletim de ocorrência, de um fato, que não tem nem como provar o que aconteceu, o que não aconteceu. O problema é que deu a protetiva. Entendeu? E essa questão, mas a Lei Maria da Penha, ela trouxe um avanço na protetiva da proteção das mulheres, né? E também no crime de feminicídio, que aumentou a pena, que com certeza é, assim, no campo de direitos humanos é a melhor coisa. A gente está falando do campo de vista técnico. Para a proteção da mulher, melhor lei que aconteceu, porque você tem ali a questão de a medida de protetiva de quase que automático. Pediu eu. E quando você tem a protetiva, eu falo com meus clientes, ó, esquece essa mulher, não fala com ela. Ah, não sei o que, minha roupa, esquece, não vai. Esquece, não fala, bloqueia no zap. Ah, se ela me chamar, não. Tem até um entendimento agora recente do STJ, da anuência da vítima. Mas muitas vezes não bota em prática não, tá? se a vítima for lá e falar, olha, quebrou a protetiva, vai ter prisão preventiva, é difícil revogar. Prende primeiro e esclarece depois. Já tive um caso. Normalmente é assim. Eu acho que deu, né? Patrocínio Zurita Real Estate e Joint Agency.